as nossas vitórias, elas devem ser vistas com humildade, amém? Quando você alcança uma bênção, veja isso com humildade. Mas os seus fracassos, quando você perde, ao invés de você se esconder, ao invés de você se diminuir, faça perguntas. Por que eu não consegui? Quando a gente sofre um fracasso, uma derrota, a gente tropeça em alguma coisa, na maioria das vezes a gente quer se esconder por causa da vergonha. Mas é aqui que essa palavra está nos ensinando por meio dos 8 discípulos que tinham sido envergonhados. Ao invés dos 8 pegarem o problema e colocar debaixo do tapete, o que eles fazem? Eles vão até Jesus e perguntam, eles querem saber: Senhor, nós queremos saber por que nós não conseguimos. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques. Ele tem o quê? Ataques. E está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, tinha na frente um monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Repita comigo essa frase, diga: nada lhe será impossível. Senhor Deus amado e querido Pai, fale conosco, Senhor. Oh Senhor, nós queremos te ouvir, nós viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para ouvir a sua palavra, nos alimentar dela, Senhor. Então, através deste alimento, desta palavra, nós queremos compreender o que o Senhor quer falar para nós. Por meio desta, nós abrimos o coração e pedimos ao Espírito Santo: coloque luz no nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Diga: fala comigo, Senhor, fala no meu coração, e em nome de Jesus, amém. Nada lhe será impossível. Nada, é a última frase que acabamos de ler. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Quem crê nisso? Não existe alguma coisa que Deus diga assim: me peça outra, porque essa aí eu não posso fazer. Existe essa possibilidade? Não existe. Tudo é possível, tudo é possível. Então, já que todos nós concordamos, já que você concorda comigo que para Deus tudo é possível, então pare de andar com uma criança assustada. Então pare de conviver com determinadas coisas que vinham assustar você.
E você, como uma criança assustada, diz: e agora, meu Deus? Sabe pessoas que arrancam a cabeça, arranca o cabelo, se escabela todo e diz: acabou. Assustado, assustada. Faça valer o que acabamos de ler. Para Deus não haverá nada impossível. Amém, pessoal? Pois bem, então nós estamos diante de um texto que fala de um rapaz. A história de um pai e um rapaz e os discípulos. Veja aí a história. Um pai, um filho, uma família e os discípulos. O que acontece? Esse pai sofreu muito com o seu filho, também a sua família sofreu muito, porque ele tinha problemas. O problema dele era espiritual. Existem problemas, hoje a medicina, ela desenvolveu muito. Hoje nós sabemos o que é um problema psicológico. Hoje nós sabemos o que é um problema mental. Sim ou não, pessoal? Hoje nós sabemos pessoas que têm distúrbios mentais. E sabemos também o que se trata de um problema psicológico, mental, distúrbio e espiritual. Hoje a gente sabe o que é isso. Só que no passado, problemas psicológicos e mentais não tinham um tratamento, digamos assim, garantido ou certo, porque não havia a evolução da medicina que temos hoje, tratamentos e etc. E esse homem aqui, ele tinha que viver agarrado direto com o seu filho, porque o menino não podia ver um fogo que queria pular dentro. O menino não podia ver uma lagoa que queria pular dentro. E o pai tinha que ficar agarrado com o filho o tempo inteiro para ele não se jogar, porque ele, se deixasse, ele iria. Então não sofria só o menino, sofria também quem? O pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, a vida deles era um inferno. Ninguém dormia bem naquela casa à noite. Ninguém deixava ele só em casa, porque havia uma preocupação iminente. Vocês estão entendendo o sofrimento de uma família, de um pai que tem um filho, um rapaz, garoto, com problemas? E aí esse homem estava tão desesperado, mas tão aflito, que ele disse: olha, eu esgotei, eu não tenho mais como lidar com isso, eu não tenho mais como viver, isso me sugou toda a minha energia, a minha paciência, eu preciso resolver isso. E como é que resolve, gente? Numa época como aquela, ouviu-se falar que Jesus estava ali, naquela região. O pai do menino soube que Jesus estava ali, por ali naquela região. Então ele vai ao encontro de Jesus e leva o garoto. Só que quando ele chega no lugar aonde Jesus havia estado, Jesus não está mais, só está 8 discípulos, porque Jesus, Pedro e João haviam subido ao monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica... Eu vi esse monte quando nós fomos a Israel e subimos ao Monte do Precipício, que é na cidade de Nazaré. Então de Nazaré você tem uma vista para o Monte Tabor, um outro monte, um monte de frente para o outro. Então o homem não encontra Jesus, mas encontra 8 discípulos. E ele pergunta: vim aqui atrás de Jesus para ele resolver o meu problema. Qual o problema? Esse meu filho aqui, aí contou toda a história. Esse meu filho aqui, ele tem um problema e precisa ser resolvido, e a medicina não resolve. Então eu acredito que Jesus pode fazer alguma coisa. E ele começa a contar a história. Mas cadê Jesus? Jesus tinha acabado de subir ao Monte Tabor para orar e para ter uma experiência sobrenatural. Vocês lembram dessa experiência sobrenatural? Jesus subiu ao monte,
com Pedro, Tiago e João, e de repente aparece lá no monte também quem? Moisés e Elias. Foi uma experiência maravilhosa, porque ali haviam 3 figuras na terra, com os pés na terra. Moisés, que representava a lei, Elias, que representava os profetas, e Jesus, que representava ali a graça de Deus. Então, 3 figuras com os pés na terra ali no mesmo momento. Chamou-se aquele dia ou aquele monte de Monte da Transfiguração, porque Moisés apareceu ali. Apareceu em figura humana. O Elias também. O Elias não é novidade, porque Elias não morreu, né? Elias foi arrebatado. Fala-se que Moisés morreu, mas não foi encontrado o seu corpo. E de repente agora ele aparece no Monte da Transfiguração com Elias e Jesus. Bom, aí tem uma explicação e que eu não sei, eu não estava lá, mas creio, amém? Não estava lá, mas eu não vi, mas eu creio. E Pedro, Tiago e João ficaram tão felizes que disseram: Senhor, quer que eu arme aqui uma barraca, uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Está muito bom aqui, o Senhor quer que eu faça isso? Ele ficou tão feliz porque, olha, Pedro viu Moisés, olha, Pedro viu Elias. Que honra! Honra de conviver com Jesus, mas ver 2 figuras, que todos nós um dia o veremos em glória, mas que foi uma oportunidade única, diferente da gente, porque Moisés não apareceu para mim nem para você. Então foi única e sobrenatural para ele. Então, gente, foi um momento maravilhoso, sobrenatural, certo? Então Jesus desce do monte, cheio de poder, cheio de unção. Mas quando Jesus desce e encontra os discípulos apavorados, Jesus vê os 8 discípulos apavorados, encontra o pai e um rapaz naquele estado deplorável, fisicamente falando, espiritualmente também. Imaginem comigo, olha, se Jesus não está aqui, então vocês, por favor, façam alguma coisa. E aí você imagina, vai um discípulo até o menino e diz: em nome de Jesus, demônio, sai! E o demônio, vamos lá, gente, e o demônio, dorme não, gente, dorme não, que é feio ouvir a palavra e dormir. Vai lá você agora, que eu não consegui não. Aí vai outro, não consegui, olha, em nome de Jesus, sai! E o rapaz do mesmo jeito. E o outro dizia: olha, vai lá você agora, porque eu também não consegui. E foram quantos? 8. Conseguiram? Não. E o desespero do pai? Ele já ia embora quando Jesus chegou. O que está vendo? O que está vendo? Senhor, esse pai aqui está desesperado. O filho dele tem esse problema. E o pai dobra o joelho diante de Jesus e ele interrompe publicamente. Gente, essa palavra aqui é maravilhosa. Ela vai ensinar muita coisa para muitos aqui hoje. Aquele homem não tem vergonha de expor a sua situação diante de todo mundo, porque quando Jesus desce do monte, estava assim de gente, ó, uma multidão. Quem está me entendendo? Então aquele homem, ele não pede um particular, aquele homem, ele não pede uma conversa à parte com Jesus. Aquele homem, de tão desesperado, ele dobra o joelho e na frente de todo mundo diz: Senhor, o negócio é o seguinte, eu sofro já há anos com esse meu menino, ele tem problemas, aí contou tudo, e eu não aguento mais, eu vim aqui ao encontro do Senhor. Como o Senhor não estava, eu pedi aos teus discípulos que me ajudassem, porque eles também têm unção, mas é que eles também não conseguiram.
E isso ele está falando na frente de todo mundo, dos discípulos e da multidão. Aí Jesus vai dizer: geração incrédula e perversa, versículo 17. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou o quê? O menino ficou curado. Demorou quanto tempo aqui para Jesus resolver o problema? 1 minuto? 30 segundos? Eu acho que Jesus tomou muito mais tempo dando bronca do que para resolver o problema, sim ou não? Traz aqui o rapaz. Colocou a mão na cabeça dele: espírito imundo, vai embora. Devolveu o menino para o pai: toma teu filho, pode voltar, ele está curado. Abraçou o pai, tudo certo, resolveu o problema. Voltaram para casa e o menino foi o quê? Escute, olha aqui para mim, por favor. O menino foi curado, mas agora temos um problema. Os discípulos. Tem uma multidão e tem também quem? Os discípulos. O pai e o menino já foram. Resolveu o problema, vou embora. Só que o problema agora eram os discípulos. O historiador diz que entre a multidão que estava ali, uns começaram a falar uns para os outros: eu não sei não, eu tenho as minhas dúvidas. Por que os discípulos, já que são discípulos de Jesus, não conseguiram resolver o problema do rapaz? Eu tenho as minhas dúvidas, eu não sei não se esse negócio vai dar certo. Estavam ali, mas com dúvida. Eu não sei se essa religião, eu não sei se esse cristianismo vai dar certo. Porque os discípulos não conseguiram e foram envergonhados. Então nós temos um problema. E agora que nós vamos aprender. Você está aqui para aprender, sim ou não? Quem está aqui para aprender? Eu estou aqui para aprender também. Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no rapaz? Isso você quer saber, isso eu quero saber. E o melhor, eles foram os principais a quererem saber: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio do rapaz? Gente, as nossas vitórias, elas devem ser vistas com humildade, amém? Escute, falei isso ontem. As nossas vitórias, quando você ganha, quando você alcança uma bênção, veja isso com humildade. Não veja isso querendo dar um de melhor do que os outros. Você ganhou, a vitória caiu na sua mão. Veja então isso com humildade. Mas os seus fracassos, quando você perde, ao invés de você se esconder, ao invés de você se diminuir, faça perguntas: por que eu não consegui? Amém, igreja? Pessoal, pega isso aqui é ensinamento. O que acontece na maioria das vezes? Quando a gente perde, isso acontece na maioria das vezes com a gente. Quando a gente perde, a gente não quer ser humilhado, então a gente quer fugir, a gente quer se esconder, a gente não quer tocar no assunto, a gente quer sair de alguns grupos, a gente não quer ir na casa mais de alguém, porque o alguém vai perguntar. Quando a gente sofre um fracasso, uma derrota, a gente tropeça em alguma coisa,
Na maioria das vezes a gente quer se esconder por causa da vergonha. Mas é aqui que essa palavra está nos ensinando por meio dos 8 discípulos que tinham sido envergonhados. Ao invés dos 8 pegarem o problema e colocar debaixo do tapete, o que que eles fazem? Eles vão até Jesus e perguntam, eles querem saber: Senhor, nós queremos saber por que nós não conseguimos. Uma vez eu fiz uma pregação e malhei os 8 discípulos. Mas agora Deus está dizendo que é bem diferente. Que a humildade procede o quê? A humildade procede o quê? Precede a honra. A vergonha que eles tiveram, eles não se incomodaram se alguém dizia assim: ah, não sei não, hein, se são de Deus ou não. Essa vergonha eles ignoraram. E o que eles fizeram? Correram atrás de saber aonde foi que nós erramos. Eita, que frase, hein? Aonde foi que eu errei? Será que você já fez essa pergunta para você mesmo, mas não teve coragem de perguntar para Deus? Senhor, por que eu vejo tanta gente contando bênção, recebendo milagre, e eu oro, e eu não recebo? Por que não dá certo comigo? Você pergunta para você, mas será que você tem coragem de perguntar para Deus? Porque Ele tem a resposta. Sim ou não? Talvez eu não tenha uma resposta satisfatória para você, mas Deus tem. Então o que interessa, ou a pergunta é: você tem coragem de enfrentar os seus fracassos diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero saber por quê, Senhor. Eu quero que o Senhor me diga. Eu não vou me esconder. Fracassado eu já fui uma vez, eu já fui envergonhado ali, naquela situação, e eu não quero continuar. Eu não quero continuar sendo fracassado, eu quero resolver isso. Então me diga, Senhor, como é que eu faço? E eles vão perguntar, não vão até Jesus? Eles vão perguntar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar os demônios. Achou o texto aí? Versículo 20. Jesus vai responder: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Então vamos meditar bem nesse único versículo, porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Veja a frase que Jesus está dizendo: a vossa fé é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: para aí. Gente, qual é o tamanho de um grão de mostarda? É grande ou pequena? É do tamanho de um caroço de manga? É do tamanho de uma castanha de caju? É do tamanho de um grão de feijão? É do tamanho de um grão de arroz? Menor ainda, não é verdade? E se você colocar um grão na mão, é possível que ele se esconda entre os seus dedos e nem mesmo você vê. Não é verdade? Não é possível isso? Ele é muito o quê? Então como entender? Jesus responde o seguinte: vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena. E o grão de mostarda é grande? Porque se ele está dizendo: vocês não conseguiram porque a vossa fé é pequena, eu vos asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho, se ele tivesse dito assim, do tamanho de um caroço de abacate, mas ele vai dizer: não, do tamanho de um grão.
que também é pequena. O fato é que o Senhor não está falando em a questão de ser grande ou pequena. Se Ele está dizendo o seguinte: olha, está vendo aquele monte? O monte que ele havia subido, o Monte Tabor. O Monte Tabor era um monte muito alto. Então Jesus está dizendo: está vendo aquele monte? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer a esse monte: vá daqui para acolá, ou saia da frente. E se não duvidar, isso acontece. Então, o termo em que Jesus está falando não é o tamanho da fé, e sim a qualidade da fé. Eu posso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se essa fé tiver qualidade, ela já será suficiente para remover. Vamos lá, pessoal. Não há problema nenhum se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não há problema. É pequena? É. Mas se ela tiver o quê? Qualidade, então ela já é suficiente. Ela já é suficiente para mover montanhas que está na sua frente. Então é justamente isso que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você. É o seguinte: olhe, quando você, digamos que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, digamos que a sua fé é essa, tamanhozinho de um grão de mostarda, só que ela tem qualidade. Então quando você ativa a sua fé diante do seu problema, dizendo para essa montanha que é muito alto: ei, pega essa mensagem, gente. Qual é a montanha que está na sua frente? Ô bispo, a minha montanha é uma doença, e os especialistas dizem que não tem jeito e eu vou morrer assim. Essa doença, quem sabe, é a tua montanha. Quem sabe a tua montanha é um problema de vício que você não consegue se libertar. Você é uma montanha que está na sua frente e você diz assim: eu não consigo vencer ela, eu não consigo mover ela, eu não consigo subir nela, ela é muito alta para mim. Quem sabe a sua montanha, o seu desafio é um problema financeiro onde os recursos teus já secaram. E você diz: essa montanha é muito alta para mim, eu não consigo subir nela. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: lembra da fé do tamanho do grão de mostarda que você tem? E uma vez ela tendo qualidade, quando você ativa ela em Deus, olha aqui para mim, quando você ativa essa pequena fé que tem qualidade em Deus, Deus tira você do cenário e diz: não é você quem vai remover a montanha, sou eu, é a minha palavra. É a palavra de Deus que vai remover o que, gente? Não é você que vai remover. Você não consegue remover nenhum montante de lixo que está lá, quem sabe na tua rua. Você não consegue remover. Mas o Senhor diz: se você tiver fé e ativa essa fé, a palavra de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus vai dizer para a montanha: sai, 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 porque alguém ativou o quê? A fé. E o Senhor diz: se não duvidar, isso vai acontecer. Diga: vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. Mas a pergunta é, pessoal, será que você tem coragem de perguntar para Deus aonde foi que você errou? A pergunta aqui é essa. E os discípulos aqui, eu acho lindo essa frase, essa atitude de se chegar a Jesus e se interessar, dizer aonde foi que nós erramos, que nós queremos consertar. Eu acho isso sensacional. Sim ou não? Porque tem muita gente que depois que perde e depois que é envergonhado, ela simplesmente não toca no assunto, não quer resolver. Mas eles não. Eles disseram: eu quero resolver. Então pergunte para Deus. Hoje mesmo, quando terminar aqui essa palavra, nós vamos orar.
E você pode perguntar para Deus: Senhor, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma criatura que eu tenho observado muitas coisas e eu cansei de perder, eu cansei do fracasso, não quero mais isso na minha vida. E se eu fracassei, eu quero saber aonde foi que eu errei, porque eu preciso consertar isso. A minha vida não pode continuar mais assim, no fracasso, na derrota. E aí Jesus vai dizer para você: pode ser essa resposta dada aos discípulos? Eu digo para vocês, pessoal, o demônio não saiu, tudo bem. Mas a questão é, por que que eu não consegui expulsá-lo? Você não conseguiu vencer na vida? Tudo bem. Mas a questão é, por que que eu não consegui? Você não consegue se relacionar bem com alguém? Quando chega no momento de tomar uma decisão para casar, sempre aparece uma decepção. Se aconteceu isso, tudo bem. Mas você tem que ir no X da questão, dizer: por que está acontecendo isso? Por que que está acontecendo isso? Eu luto. Quando eu chego no momento onde é agora, então eu sempre sofro uma decepção. Eu quero saber onde é que está o problema. Eu quero saber onde é que está o erro. O que está acontecendo? Então nós já vimos aqui o sofrimento de um pai por perder todos os seus recursos financeiros, de um problema espiritual que tinha no seu filho. E quando ele toma uma atitude, a primeira atitude que ele tome mais outra decepção. Poxa, eu pensei que os discípulos iam me ajudar e agora está da mesma coisa. E quando ele está se preparando para ir embora, Jesus chega e diz: o que foi? Entendeu agora a expressão quando Jesus disse: geração incrédula e perversa? Jesus não deu um elogio. Gente, tinha uma multidão esperando Jesus lá embaixo do monte. Ei, será que Jesus não estava em um dos seus melhores dias? Estava sim, porque ele tinha acabado de ter um momento sobrenatural lá no monte, com Moisés e Elias, o monte da transfiguração. Jesus estava num dia bem, sim. E quando ele desce, que vê uma multidão, ao invés dele se alegrar e de ter uma multidão esperando ele é confrontado com uma situação de um desespero de um pai e a frustração dos discípulos. Olha, nós não conseguimos. Aí ele solta aquela pérola: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Jesus soltou os cachorros em cima deles. Ao invés de dizer assim: estou muito feliz de vocês estarem aqui, estou descendo no monte com novidade e tal. Ao invés de Jesus falar isso, ele é confrontado com uma situação desesperadora. Eu roguei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: olha, vocês são incrédulos mesmo. Entendeu agora quando Jesus disse: se vocês tiverem fé e não duvidar, direis a esse monte: transportem-se para o meio dos mares, e acontecerá. Acontece que se a sua fé, se ainda que ela for pequena, mas tendo qualidade, quando você busca respostas em Deus, quando você diz assim: o inimigo, o Senhor, parece ser maior que eu, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai romper essa montanha para mim. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode quebrar, romper, afastar, remover essa montanha, porque o seu poder, a sua palavra é poderosa. Quando você ativa o céu, então a montanha cai, sai da frente. Amém, igreja? Mas para vermos a glória do Senhor, nós humanos, que gostamos muito de aplausos,
nós humanos, que gostamos muito de parabéns e temos muitas dificuldades para perguntar aonde foi que erramos, se a gente não resolver esse problema, se a gente não tiver humildade para isso, a montanha vai continuar lá. As nossas frustrações vão continuar lá. Chega, e eu não quero mais isso. Diga, eu não quero frustração na minha vida. Chega de frustração na minha vida. Chega. Tem uma montanha? Tem. Tem um demônio? Tem. Mas eu também tenho uma fé. Daí, existem pessoas que têm a fé tamanho de um grão de mostarda, outros um pouco maior, e outros uma fé extraordinária. Louvado seja Deus por isso. Mas Jesus disse que um grãozinho com qualidade já é suficiente. Oh glória. Eu pergunto, você tem fé? Sim ou não? Uns fé de mais e outros fé de menos, né? Brincadeira, hein, gente? Qual é a sua fé? Enterrou ela? Qual é a sua fé? Eu recebi um diagnóstico terrível. Não vou me abalar, não vou perder meu sono, não vou morrer, não vou ficar desesperado, porque eu tenho um Deus. Essa fé ativou. É isso que Deus quer ver. Quando os homens chegam até Jairo, que tinha ido buscar ajuda em Jesus e já estava com Jesus, disseram para ele: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acabou de falecer. A menina já estava doente. E Jesus põe a mão no ombro dele e diz: não temas, creia somente. Ou seja, não acabou, a história não acabou aqui não. Não temas, creia somente. E ele não vai seguir os conselhos dos seus servos que disseram: não incomodes mais o mestre. Ele não vai dizer: ó, Senhor, me desculpa, mas eles aqui já disseram que ela já morreu, então é melhor o Senhor seguir o seu rumo, o seu caminho. Não, ele acredita no que o Senhor diz. Não temas, creia somente. Ele chega lá, todo mundo chorando. Jesus disse: ela não está morta, ela dorme, e eu vim para despertá-la. E as pessoas riem de Jesus e dizem: quem é você para dizer isso? E Jesus diz: eu quero entrar no quarto, só eu, o pai e a mãe da menina. Entraram, Jesus pegou na mão da menina e fala com a morta, e diz: Talita, cumi, levanta-te. A menina andou, e Jesus disse: toma, agora dê alguma coisa para ela comer. Humanamente falando, a menina estava morta, mas espiritualmente falando, para Deus não existe morte. Morte para Deus é um sono. Eu vou dizer de novo: para nós, seres humanos, a morte, quando o coração para de bater, o corpo morre. Morreu, acabou. Para nós, seres humanos. Mas para Deus não existe isso. Para Deus a morte não é o fim. Para Deus a morte é um sono. E Ele foi ali para acordá-la, despertá-la, porque Ele tem poder sobre a morte. Então, se Jesus tem poder sobre a morte, tem poder sobre a montanha, tem poder sobre o seu problema, tem poder sobre qualquer razão e que está colocando medo em você. Qual é a montanha? A montanha está aí no seu trabalho, a montanha está aí no seu ministério, a montanha está aí no seu casamento, a montanha está aí na sua saúde. Tenha fé, ativa essa fé no Senhor, e através da palavra do Senhor Ele vai remover essa montanha. Mas por favor, não quero apenas pregar sobre a fé, mas contudo quero lançar essa mensagem para você. O fracasso aconteceu? Busque explicações para isso. Pergunte para Deus. Ô bispo, mas um dia eu ouvi o senhor dizer que a gente não deve perguntar para Deus. A gente não deve perguntar para Deus como é que Ele vai fazer. Eu vou dizer isso aqui de novo para que fique bem claro. Gente, eu existo. Você existe, você está vivo, sim ou não? Quem está vivo? Então, se você está vivo, você é uma mente andante. Você está vivo. Então fale, pergunte, se expresse para Deus.
E aí vou dizer agora, você não deve perguntar para Deus como é que Ele vai fazer o milagre. É isso que você não deve perguntar. Porque quem vai fazer o milagre? Se é Ele que vai fazer o milagre, você quer saber para quê? Não é você que vai fazer. Apenas creia. Amém? Ele disse, eu vou fazer. Então saia de cena e deixa Deus ser Deus. Agora, o que você deve perguntar? Você deve perguntar para Deus aquilo que você estava fazendo e não deu certo, fracassou. Você orou, colocou ali oração, colocou ali jejum, colocou ali campanha, colocou ali monte, colocou ali tudo e não deu certo. Ali você deve perguntar. Expulsou o demônio não saiu. E olha que eu já vi isso. Eu já vi pastor, obreiro, botando a mão, sai, e o demônio não saía. Quem já viu isso? Então, essa culpa não é só os discípulos, os 8 discípulos que carregaram, né? No entanto, os 8 nos dá uma lição extraordinária. Por que que nós não conseguimos? Queremos explicações, queremos saber, queremos corrigir esse erro, não queremos continuar assim. Essa é uma lição, gente, que nós nunca mais deveremos esquecer. Sim ou não? Porque a gente erra. Ou você não erra? Somos humanos, a gente erra o tempo todo. E quando, eu vou dizer de novo, nós seres humanos estamos acostumados com aplausos e parabéns. E quando fracassamos, não queremos ser confrontados. Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente fracassou, a gente não quer que ninguém dando pitaco no fracasso. Olha, se eu fosse você eu faria assim, não sei o quê. Muitas das vezes a gente não quer ouvir. Mas os discípulos estão ensinando para a gente: ouça, pergunte, resolva, se interesse. Gente, isso é uma extraordinária essa palavra. E nós erramos. Jesus não erra, e a gente erra o tempo todo. Jesus nunca errou, e nós erramos o tempo todo, sim ou não? A gente erra no falar, a gente erra no pensar, a gente erra no agir. Por isso a constância da oração. Oração para pedir direção, oração para ter discernimento, oração para ter sabedoria, oração para ter um coração segundo o coração de Deus, oração para que a nossa fé esteja alinhada com a vontade do Senhor. Por isso a gente sempre está fazendo campanha. Por isso sempre a gente está motivando vocês, orem, vamos lá pessoal, para que na oração a gente possa ter a direção de Deus para as nossas vidas. Mas quando falharmos, tenhamos a humildade, tenhamos a humildade de perguntar: Senhor, eu quero saber onde foi que eu errei, porque eu quero consertar. Se você não tem essa humildade, procure ter essa humildade a partir de hoje, porque vai fazer a diferença na sua vida. Você nunca mais vai fracassar. O inimigo nunca mais vai rir de você. O inimigo nunca mais vai dizer assim: ei, eu envergonhei você. Aí você vai dizer: pois vem agora. Vem agora. O inimigo vai dizer: eu acabei com você naquele dia. Aí você vai dizer: pois vem agora. Vem agora, porque agora é a minha vez. Oh glória. Sejam cheios de Deus e do Espírito Santo. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Glorifica a Deus, fica de pé. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.